O C de Laboratório Multimédia 3 é uma primeira disciplina de introdução à programação, ao raciocínio lógico. Como tal, ela encontra-se dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco de algoritmia, onde os estudantes são desafiados a pensar e a implementar soluções com uma estrutura lógica e seguindo um raciocínio computacional. Depois o segundo módulo tem a aplicação desses algoritmos numa linguagem de programação e neste caso estamos a trabalhar no contexto web com aplicação em linguagens de JavaScript. Ela está dividida nestes dois módulos em que os recursos necessários são distintos. Numa primeira fase da disciplina é apenas necessário papel, lápis e borracha, em que toda a estruturação do raciocínio é feito com estes recursos básicos, e numa segunda fase da disciplina, onde se avança para a programação no contexto da web, não há necessidade de um software específico, uma vez estamos a falar de linguagens não compiladas, como tal, um editor de texto simples é o suficiente para o desenvolvimento da disciplina. No entanto, nós, os estudantes, têm acesso a pacotes de software onde são ferramentas que ajudam e auxiliam na programação, na detecção de erros, na estruturação dos scripts, nomeadamente hoje em dia com a utilização de IA para o apoio nessa implementação. Os desafios que os alunos têm que dar resposta ao longo do semestre, nós tentamos que sejam desafios reais, apesar de ser uma linguagem, uma disciplina de programação, tentamos fugir dos contextos típicos da programação, da área da matemática, da física, tentamos trazer problemas do dia a dia para que possam ser implementadas soluções em algoritmia ou mesmo no contexto da web. E um segundo aspecto que nós também consideramos um aspecto diferenciador desta disciplina é o projeto final, o tema do projeto final, que tentamos que seja o mais variado possível, com diferentes parceiros, como por exemplo, já trabalhamos com nossos colegas da Escola de Saúde aqui da Universidade, para a promoção da saúde da voz para profissionais, com o Ano Internacional da Luz, a mobilidade suave, a preservação de espécies ameaçadas, entre outros temas. A unidade curricular de sonorização para multimédia tende a fornecer competências aos alunos para todo o tipo de discurso sonoro para imagem, mas também os princípios de como é que se constrói esse discurso sonoro, começando dos princípios físicos de eletrónica, específica para áudio no sentido dos seus fundamentos acústicos, e depois todos os transdutores, edição sonora, e tudo isto soma no sentido de construir uma narrativa sonora com preferencialmente largura e profundidade e contexto estético que se adequa àquilo que está a acontecer na imagem em movimento. É difícil imaginar imagem em movimento sem som associado. E, portanto, a sonorização para multimédia relaciona-se transversalmente com todos os conteúdos multimédia que ainda se baseiam fundamentalmente na imagem e no som. E, portanto, desde jogos que contêm som até toda a realização de curtas-metragens, documentários, há sempre som. E, portanto, todas as competências necessárias para conseguir um bom som é o meu grande ímpeto para tentar relacionar esta unidade curricular. A parte mais interessante para mim a relacionar esta unidade curricular é dar a entender, ou dar a compreender aos alunos que o áudio digital não é áudio. É uma representação
no universo digital, no domínio digital, de uma coisa que nós consideramos acústica e que depois consideramos áudio do ponto de vista do seu processamento. Ou seja, não há áudio digital, não há som digital. Há uma representação daquilo que nós consideramos digital. E, portanto, quando alguém fala isto tem melhor qualidade do que aquilo, eu não sei o que é que isso quer dizer. Soa-te bem? Não soa bem. E, portanto, isto leva-me à questão seguinte, que é como desenvolver a nossa acuidade auditiva, como se fosse em termos de imagem, não é? Perceber, está focado, está desfocado, o enquadramento está bom ou não. No áudio é a mesma coisa, mas é mais complexo porque a acuidade tem que ser desenvolvida, não está nativamente connosco. E, portanto, de lentamente levar os alunos a entender estes pormenores que o áudio, neste caso, que a manifestação do áudio acusticamente encerram, mas têm que ser treinados. E depois levar isto para a imagem. Quando nós vemos um filme, porque é que a voz está ao centro? Porque é que os efeitos sonoros estão não ao centro, estão lateralizados na imagem estéreo? Portanto, há uma construção entre o compreender o que é o som do ponto de vista da sua representação digital, aquilo que é desenvolver a sua acuidade do que toca o que é o som quando ele está a acontecer, e agora onde é que é de colocar os eventos sonoros, os elementos sonoros, e depois isso associado à imagem. Essa é a parte mais interessante para mim. A UC de Fundamentos de Interação procura explorar um bocadinho quer uma componente teórica dos paradigmas de interação e questões relacionadas com a experiência do utilizador e a usabilidade, como o desenvolvimento de um protótipo e a realização de testes para aplicar essa dimensão teórica da unidade curricular. A unidade curricular de Fundamentos de Interação, a relação que ela tem com as outras UCs do curso, nesta unidade trabalhamos aquela componente da interface e a validação da interface em termos de testes de experiência do utilizador e de usabilidade. É como se fosse a parte visível, aquela parte que vai ficar, que o utilizador vai interagir e que é depois implementada ou trabalhada noutras unidades curriculares. É desenvolvida na parte de base de dados, trabalhamos componentes que relacionam também com a comunicação estratégica na medida em que aí se trabalha a marca. A Fundamentos de Interação é aquela parte visível, é o objeto quase que fica e que agrega um bocadinho o que é explorado nas outras unidades curriculares. Uma das coisas que nós gostamos de trabalhar na unidade curricular de Fundamentos de Interação são várias técnicas ou estratégias que depois os nossos estudantes podem implementar quando estiverem mesmo a trabalhar. Por exemplo, nós exploramos muito abordagens de design thinking, prototipagem em papel, o desenvolvimento de mock-ups, usamos ou procuramos incentivar o uso de tecnologias gratuitas, até agora pelo menos como o Figma, e no final depois aplicar alguns testes, quer de experiência, quer de usabilidade, que são usados em contextos reais de trabalho. Portanto, é uma unidade curricular que tem uma ligação muito forte com aquilo, com o estado da arte, com aquilo que se está a fazer nas empresas que trabalham esta dimensão do desenvolvimento de interfaces. Na minha perspectiva, uma das partes mais interessantes desta UC é realmente nós explorarmos todo o processo de validação, de desenho e validação da interface, desde a parte do conceito, das ideias, até aos testes de usabilidade com utilizadores. Uma dica de ouro para quem se vai inscrever nesta unidade curricular é terem a mente um bocadinho aberta. Nós estamos muito treinados para passarmos logo para o computador, para começarmos logo a prototipar, a desenhar, em Figma, a fazer testes, e há todo um trabalho que nós conseguimos fazer só com desenhos em papel, só falando com as pessoas, e que nós tentamos colocar como parte componente desta unidade curricular, que é muito relevante e que permite aos estudantes explorarem ideias que, se calhar, se saltarem logo para o computador, não conseguem explorar. Portanto, a dica de ouro é não neguem à partida o potencial de trabalhar maquetes em papel. Basicamente, a OC está dividida em 2 módulos. Um primeiro módulo de modelação, e este módulo de modelação contém as ferramentas básicas, contém modifiers, contém uma série de coisas, nomeadamente texturização e o VNWrap, que é a planificação dos objetos 3D em objetos bidimensionais. E depois passa para um segundo módulo que toca nos temas de rigging e skinning, e
basicamente passa toda a parte de keyframes até chegar às simulações físicas. Nós na nossa OC usamos basicamente Blender, que é um programa open source gratuito que permite desde a criação de texturas, à modelação, à própria edição de imagem. Por isso, praticamente, nós ficamos concisos só num software. Eu acho que a parte mais interessante é as possibilidades. Uma vez que o Flow ganhou o prémio para melhor filme de animação este ano, prova que um grupo de indivíduos minimamente pequeno consegue com software open source criar filmes de animação que têm a qualidade de Oscars. E isso aí leva claramente a nossa OC para um novo nível. Então a minha dica seria provavelmente a produtividade, e é isso que eu tento apostar o máximo dentro da minha OC. É garantir, uma vez que estamos num mundo com uma competitividade profissional altíssima, eu acho que as pessoas se devem focar em usar o máximo possível, o máximo potencial, tanto das ferramentas como do seu próprio hardware. E é nisso que eu foco. É uma disciplina do segundo ano, é uma disciplina opcional, em que os alunos da licenciatura de MTC têm a oportunidade de conceber, desenvolver e avaliar jogos em 2D. Porquê é que são jogos 2D e não são todos os jogos? Optámos por visitar primeiro os jogos 2D para tirar a complexidade do 3D e assim levar os estudantes a entrarem na complexidade específica do desenvolvimento de jogos, das narrativas, da ludicidade e assim desenvolverem projetos multimédia bastante lúdicos e que tenham também muito prazer, tanto prazer a desenvolver como a jogar os jogos 2D. Existem vários engines disponíveis. O que nós usamos no nosso curso é o Unity, devido à sua flexibilidade em termos de licenciamento e também para já projetar e permitir que os alunos, quando progridam para outra disciplina mais à frente, como por exemplo ambientes imersivos 3D, não tenham que reaprender de novo todo o engine. De facto, claro que eu vou dizer que a disciplina é muito interessante, como é óbvio, mas também não é fácil de fazer esse papel porque eu penso que todas as pessoas, sobretudo os estudantes nas vossas idades, gostam naturalmente de jogos. Contudo, aqui acho que é importante também salientar que os jogos, o seu interesse não é apenas aquela dimensão de entretenimento que todos estamos habituados, fazer-nos sonhar, fazer-nos entrar e viver aventuras, uma espécie de intervalo das nossas vidas, mas pode também ser algo mais sério do que o entretenimento. De facto, os jogos são hoje usados não apenas por empresas, mas por outras instituições e várias entidades na sociedade para resolver problemas, não só na educação, na saúde, no comércio, como podem imaginar. Esta ideia de entretenimento, quando aplicado a domínios mais sérios, tem bastantes vantagens e faz parte também de um portfólio de um aluno de multimédia. A OC de Base de Dados e Tecnologias Server-Side é uma OC que foca o lado do servidor do desenvolvimento web e, portanto, o que nós tratamos é como é que se armazenam dados que vão servir para alimentar aquilo que os utilizadores veem e consomem quando chegam a uma página web e as tecnologias que, no fundo, fazem aqui de meio de comunicação entre o browser e a informação que está numa base de dados.
Nesta OC, basicamente, temos duas grandes áreas. Temos a área das bases de dados e depois das linguagens de programação server-side. Para as bases de dados, nós focamos naquilo que são as bases de dados relacionais e para isso utilizamos o MySQL. Do ponto de vista das tecnologias ou das linguagens de programação que nós utilizamos do lado servidor, estamos a utilizar o PHP. Eu diria que a parte mais interessante não está relacionada diretamente comigo, mas é uma iniciativa que no âmbito desta UC já existe desde 2017, que partiu de um desafio que eu lancei a ex-estudantes da UC de criarem uma equipa de mentoria que ajudam os novos estudantes. E esta tem sido uma iniciativa que já tem vários anos, em que estes antigos alunos da UC desafiam os novos estudantes para virem à noite, tipicamente a partir das 9 da noite até à meia-noite, alguns dias para, através de dinâmicas de jogos, porem em prática e terem o apoio dos mentores para compreenderem melhor aquilo que são os assuntos e os temas da disciplina. Participem nas sessões da Ávila Cru e nos anos a seguir tornem-se mentores da Ávila Cru, porque isso vai permitir desenvolver outras competências e aprofundar também os conhecimentos nas áreas temáticas da UC. Para além disso, aquela indicação habitual que é, numa disciplina deste tipo, como programação, é muito importante estudar todas as semanas e não acreditar que se vai aprender estudando na semana anterior aos exames.